Pampa Debates. Oferecimento GBUX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. E Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates hoje recheado de estrelas aqui. Começaram pelo nosso governador Germano Rigoto. O senhor deu engrossada na aliança, hein, governador? Não, é a mesma. Então, maior que a aliança do Hernani Paulo. É que, na verdade, eu tenho tantos anos de casamento que o Paulo já acha que a aliança está mais grossa, viu? Claro. Mas é a mesma. O tamanho da aliança é o tamanho da desconfiança. Não é não. Não é não. Ah, não, mas uma alegria voltar ao programa. Estou com saudade, governador. Também. Estava perguntando, não tenho a felicidade de compartilhar os bons momentos lá de Atlântida, da República de Atlântida, comandada pelo Paulo Sérgio, mas eu também dei a minha saída. Ponta del Este, Palmas, em Santa Catarina, Jurerê, Atlântida, o Tarso lá nas barrancas do Rio Santa Bárbara, São Cepé. Isso aí. Tem a prainha lá, existe, hein? Existe. Muito banho também aquela prainha. Tiobaldo, não da praia lá. É verdade. Eu já estou anunciando aqui os nossos participantes aqui. É. E o Luiz Pereira em Punta del Este, né? Diz que Punta del Este cara como nunca, né? Tá muito cara. Diz que os restaurantes de Punta del Este nesse verão é uma coisa absurda. Claro, com dólar. Com dólar, cara. O dólar. Como é que tá de argentino lá? Pouco. Nos restaurantes vazios. E brasileiro? Bom, quem é que tá lá? O Cairoli. Me encontrei com ele. Sim, o Luiz Pereira Lima. Quem mais está lá da turma? Eu não sei. Felipe Laitano. Só os abastados estão lá, né? A pobreza fica aqui por Atlântico. Coitado de mim. E tem outro tipo de abastado que vai lá para Santa Catarina, né? Maravilha. Tudo bem, Luiz Pereira Lima? Como é que está seca lá na tua propriedade, lá em Caçapava? Caçapava choveu 10 milímetros, em Lavras 35, graças a Deus. Mas é pouco, né? O milho Muito já pouco, foi muito pouco. para as calendas gregas, né? O Neymar, que está conosco na praia, ele disse que já perdeu R$1 milhão só no milho. É terrível. Olha, e a região lá é difícil, porque normalmente chove bem lá, né? E eu estava me lembrando, o governador até... O governador passou uma quando seca confirmou. horrorosa. Não, 3 secas, sendo que a última foi a pior dos últimos anos. Ninguém enfrentou uma seca tão grande, né, governador? Não, a de 2005 eu estava vendo hoje um comentário sobre que essa estiagem, ela tem a ver com... é parecida com a de 2012. Mas nem se fala mais na de 2005. A de 2005 dificilmente vai acontecer outra igual. Deus nos livre de acontecer outra igual no Rio Grande do Sul em 2005. Ela veio depois de uma de 2004. Sim. Quer dizer, 2004 tinha tido uma grande estiagem e 2005 foi terra arrasada. O senhor teve duas grandes estiagens, uma média? 2004 e 2005. Na verdade, com um efeito muito ruim em 2006. Porque, na verdade, tu tem uma estiagem em 2004, a maior da história em 2005, tu perder 60% da safra de soja. Quer dizer, aí é uma coisa absurda. Mas eu acredito, a meteorologia está dizendo que tem previsão de chuva para a semana que vem. Se isso acontecer, vier uma boa chuva semana que vem, eu acho que ainda... É para salvar a soja, não? É salvar a soja. O milho já teve prejuízo. Concorda comigo, meu caro amigo Marcelo Esquiavão? Paulo Sérgio. Eu olho de time e dou uma saudade do teu pai. Paulo Sérgio, o meu pai, o Adair, era um grande amigo teu, gostava muito de ti, assim como eu. Uma alegria muito grande estar participando do programa. Paulo Sérgio, para quem não sabe, é meu amigo desde os meus 15 anos de idade. Colégio Farroupilha. Quando eu convidei o Paulo Sérgio para ser jurado da escolha da rainha do Colégio Farroupilha. Então, imagina, isso é para te ver com quem está lidando, tá vendo? É uma amizade de longa data. E amigo do meu pai, nossa amizade está cada vez mais fortalecendo. Eu era presidente do grupo de pais do Colégio Farroupilha naquela época. Então, muito obrigado, tá com os colegas de mesa aqui. Mas realmente o agronegócio está sofrendo, porque a perspectiva era positiva, né? Estavam pensando até num recorde de safra, mas infelizmente São Pedro não está ajudando. Milho já, o pessoal falando em perda aí de pelo menos 50% ou mais. Vamos ver se ajuda aí nos próximos dias para pelo menos livrar a soja. Então, essa aqui é a nossa expectativa. Mas hoje nós estamos vivendo um novo Código Ambiental, né? Parabéns, Arthur Lemos. Que vitória do governo do Estado, a Assembleia foi perfeita nisso aí.
por certo, vamos ver novos e bons momentos. Né? Muito obrigado, Paulo, pelo convite. Governador Rigoto, acho que é mal de cadeira. Eu estive sentado nessa cadeira um tempo atrás e o comentário sobre a aliança também foi. E hoje eu me preocupei com o tamanho da aliança em cada centímetro. Vamos fazer um concurso, a tua, do governador ou do Hernani Polo, para ver qual é o maior. Mas é uma satisfação estar aqui nos estúdios da Olha, eu e o Luiz Pereira Lima. Não usamos aliança. O Marcelo também, rapaz. Mas sim, foi um grande desafio nesse ano de 2019, avançarmos com a alteração de um código que é da 2000. Então são 19 anos que se passaram, agora 20, entramos numa nova década aí, a legislação de 20 anos atrás. Mas pegando o gancho aí da questão da estiagem, hoje estivemos reunidos com a Defesa Civil, com a Emater, a Secretaria, que tem uma sala de situação também que monitora essa questão. Para janeiro e fevereiro a gente ainda vai ter aí chuvas, mas são muitas chuvas esparsas, então a gente tem que ter se preparar aí bem aí com os nossos mananciais, usar a água com parcimônia, com cautela, com bom uso, para que a gente não tenha mais prejudicialidade na produção, mas também no abastecimento humano, que é importantíssimo. Hoje eu falei com o nosso parceiro, a gente planta em Pantano Grande, ele estava dizendo que o pessoal do arroz no pantano já está sofrendo por falta de água. Então é outra cultura que a gente acaba não ouvindo, que a falta de água também começa a atingir. Milho e soja, nem se fala. Mas tu já está com um burro na sombra, tu e o Mário da Rosa, vendendo tudo que vender de fertilizantes? O ano passado foi um ano positivo, mas a gente tem que olhar para frente. E o problema do produtor é o nosso problema. Então nós temos que torcer para o São Pedro, porque... Até pode refletir no ano que vem, né? Não é nesse ano ainda. A gente tem que torcer para o produtor ir bem. Então esse é o primeiro passo para a indústria de fertilizantes ter um ano positivo. Agora o Tarso Teixeira está do outro lado, agora é superintendente do INCRA. Eu estava brincando com ele, é a raposa cuidando do galinheiro agora, né? Esse era o sonho dos produtores rurais, né? Cuidar do INCRA. É verdade. Mas nada mais justo, né? Claro. Nada mais justo. Nada mais justo que o produtor rural. Olha o meu sorriso aqui. Tu quer que cuide do INCRA o quê? Quem tu gostarias que cuidasse do INCRA? Ele? Tarso Teixeira. Tarso Teixeira. Isso. Mas uma pessoa ligada à terra. Ligada à terra, que conhece o que é ser produtor rural, essa coisa toda. Já até apanhou de brigadeiro? Pois é. Tu tem todos os requisitos. Agora tem que ver por quê, né? Porque o pessoal que não é produtor rural estava promovendo uma série de atividades contra os produtores rurais. Principalmente naquela época que era a invasão da Fazenda Soltal lá, né? E nós fomos impedir lá e fomos agredidos pela Brigada Militar. Nós estávamos impedindo uma invasão lá da área lá. E logo atrás veio o MST. Então, um conflito muito grande. Foi bem nessa época lá, da seca muito grande. E eu digo, a seca não é um acaso, é uma certeza, né, governador? Ela é insidiosa, assim, é como o câncer, né, doutor? Porque eu digo, a cheia, a vendaval, a cheia é muito benéfica, ela passa 2, 3 dias, terminou. Agora a seca não, a seca ela deixa sequelas muito grandes, né? E arrasa a terra arrasada. Eu tenho muita preocupação com a seca, porque eu vivi muito isso aí. E vejo preocupação no nosso município lá de São Gabriel, de São Cepé. São Gabriel, o Paulo César que planta cachoeira planta mais São Gabriel. Mais, claro. São Gabriel passou 250 mil hectares de soja esse ano. Nós, em 2005, nós plantávamos ali em torno de 110, 111 mil hectares. Mas mesmo assim, atrás de cachoeira. Para a cachoeira está em terceiro, mas nós estamos aumentando muito mais. E tem uma fronteira agrícola muito grande em São Gabriel. E principalmente com a abertura daquela rodovia ali, a federal, a 158, que liga Rosário do Sul, Santa Maria ali, aquelas áreas ali hoje, que eram terras arenosas, que praticamente só tinha pecuária, hoje praticamente 80% é soja ali. É espetacular isso. Agora um assunto aí, um tema que ficou muito debatido. O Claudemir chegou. Cheguei. Sabe como eu sou uma justiça divina, eu tardo, mas chego. Olha, os olhos verdes, camisa verde, só pode estar no Partido Verde. Claro. Então eu posso, né? Eu brinco com o Claudio, sabe por que ele foi ao Partido Verde? Ele é muito fã dos milicos, então vou para o Partido Verde. Agora, está fazendo as malas para a Aliança? Que aliança? Ou volta para o PP? Para a Aliança pelo Novo Brasil. Você sabe que eu não sou político, eu sou pai de político. Você sabe, vocês todos aqui... Foi candidato a vice? Mas foi porque foi induzido pelo meu filho. A primeira vez que fui candidato na vida, eu nunca tinha sido candidato a vereador.
fui candidato a vice-governador direto. Primeiro, não tenho voto, mas eu fui, o meu filho me convenceu, disse, olha, pai, eu acho que é a chance de eu me eleger deputado federal, tal. E eu acabei aceitando esse desafio por 2 motivos. Primeiro, porque eu ouço muito meu filho, politicamente é o meu ídolo, e segundo, Paulo Sérgio, lá na Fiergs, eu sempre falei que nós, empresários, só olhávamos as nossas empresas do portão para dentro, só o nosso pátio, e não olhávamos o que estava acontecendo na rua. E aí o que aconteceu? Nós ficamos só cuidando do nosso negócio e o PT tomou conta desse país. E aconteceu o que aconteceu, quer dizer, o PT ficou 14 anos, né? Mais de 14 anos, mais, né? Um pré-PT 8. Sim, então... E aconteceu o que aconteceu. PT, o Fernando Henrique então, eu acho, sempre digo lá na Fiergs, sou combatido por isso, eu acho que nós empresários, todos os empresários, temos um pouco de culpa disso. Porque nós achamos que a coisa não ia acontecer, e aconteceu, e foi esse desastre que todos nós... E aí a gente deu uma guinada de 180 graus. Pois é. Vamos para a direita agora. Isso aí, tá? Estamos numa... Eu quero trazer um assunto aqui que é o 2,4-D, né? Que agora teve um armistício aí de 60 dias, né, Tarso? 60 dias. Eu nunca vi os produtores rurais festejaram tudo, que é 2 meses que não se aplica 2,4-D. Então, quando o Ministério Público propôs, foi, não, ótimo, tá fechado, fecharam na hora. Parabéns. É verdade. Tu comercializa o 2,4-D ou não? Não? Quem é que comercializa aqui o 2,4-D? Nosso negócio, a Monsanto? Nosso negócio é fertilizante. Fertilizantes, não é herbicida. Não é defensivo. Não é herbicida. Agroquímicos. Então, até tem uma confusão muito grande. A gente fala muitas vezes da Revolução Verde, que aconteceu no ano de 1945, porque em 1909 que um alemão fez uma pesquisa que foi quando se originou os novos fertilizantes. Isso acabou tendo como consequência, se nós pegarmos de 1909 a 2015, a expectativa de vida das pessoas aumentou de 30 para mais de 70 anos. E foi feita uma pesquisa o ano passado na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, que mostrou que a inovação científica que mais salvou vidas ao longo da humanidade foi fertilizantes. Fertilizantes salvou ao longo dos anos 2,7 bilhões de vidas. Então, muitas vezes... Pessoas que poderiam morrer de fome. O fertilizante é olhado muitas vezes de uma forma errônea. Né? Então, ele... Como a transgenia. A transgenia era usada de forma equivocada. E é uma coisa interessante, até eu tenho um dado aqui, ó. Se puder mostrar, ó. Mostra naquela câmera lá, ó. Aí. Quando a gente fala em 2,7 bilhões de vidas salvas, o segundo item nessa pesquisa... Já está mostrando ali. Ó. O segundo item nessa pesquisa foi a inovação científica dos grupos sanguíneos que aconteceu em 1902, que salvou 1,09 bilhões de vidas. Então, fertilizantes ao longo de toda a vida da humanidade salvou mais de 2,7 bilhões. E o terceiro item, que é a vacina contra a varíola, salvou 530 milhões. Então, na verdade, o fertilizante, que ele é um nutriente para a planta, ele é algo extremamente importante. Né? Então, é algo que a gente tem cada vez mais batido nessa tecla para muitas vezes mudar a forma que o fertilizante é enxergado. O Código Ambiental, o Arthur Lemos, ele foi iniciativa do governo do Estado? Foi uma iniciativa conjunta, porque a gente possa entender melhor? Bom, a gente assumiu um estudo que foi realizado no ano de 2016 pela Assembleia Legislativa, mas foi sim uma iniciativa do governo do Estado por entender que a legislação precisava ser alterada. E sabíamos que o desafio era grande, porque aqui no Rio Grande do Sul é mais fácil alterar a Constituição do Estado do que alterar a legislação ambiental, dado a nossa cultura um pouco conservadora. Aliás, extremamente conservadora. Mas a gente não se furtou do debate e obtivemos na Assembleia Legislativa... cultura conservadora de esquerda.
Pois é, e obtivemos na Assembleia Legislativa a guarida para ter esse debate, ao qual conseguimos. Foram 37 deputados que votaram favoravelmente. E os pilares que sustentaram a discussão do Código foi termos mais segurança jurídica para que o Estado se apresentasse seguro do ponto de vista jurídico para o investidor, para o investimento, simetria com a legislação federal, porque isso causava uma instabilidade. O que aplicava em Santa Catarina aplica no Paraná, mas não aplicava no Rio Grande do Sul, e o empreendedor fica sem entender por vezes. E uma modernização da legislação, como eu disse, foram 20 anos com 4 alterações apenas, e foram pequenas alterações, e não dá para acreditar que em 20 anos a nossa vida não mudou, né? Em 20 anos a gente tinha dificuldade, não tinha acesso à internet da forma como nós temos hoje, tecnologia avança, então sabíamos que esse é um bom debate, acabamos fazendo esse bom enfrentamento, obtivemos guarida na Assembleia e aprovamos com 37 votos. E o texto hoje será sancionado na quinta-feira, dia 9. Parabéns. Muito obrigado. Eu acho que esse é um grande momento, tem que ser festejado por todos nós, viu? Grande momento. Na tua pasta, se tu saísse hoje, já poderia ser realizado, viu, Arthur? Muito obrigado. E a Farsul apoiou muito também, né? Sim, todos. Farsul ali com o Antônio Domingos. O Ministério Público abraçou junto. Aliás, tem uma figura do Ministério Público, aliás, eu brinquei com ele, estava no programa semana passada, que é o Alexandre Saltos. E o Alexandre Saltos, ele foi crescendo nesse aspecto de visão econômica, de sustentabilidade do meio ambiente. Porque o meio ambiente tem que ser economicamente sustentável. As pessoas nem entenderam o que o príncipe disse. Com certeza, e foi o doutor Alexandre Saltos que conduziu a negociação do 242. Sim, foi ele. E o Daniel Martini também, outra grande figura que merece todo o nosso reconhecimento. Eu digo muito, nós somos produtores do século XXI, dizia a legislação trabalhista ambiental do século XIX e uma logística do século XVIII. Agora melhorou essa legislação, porque é uma vergonha, né? Tipo, a nossa logística segue a mesma, né? Eu estou lá, Caçapava, Lava, São Cepé, ali, São Gabriel, as nossas estradas é um terror, né? Isso é um problema que nós temos que evoluir, né? Evoluiu, salvando vida, nós produzimos por termo agora para lá fora, tanto para fazer escoamentação, vamos plantar. A gente comenta aqui, governador, hoje... soja, né? O saco de soja de Passo Fundo a Rio Grande custa mais caro que Rio Grande a Pequim. A Xangai, a China. Não, e escoamento de safra não se consegue tirar. Hoje quando você vai para as correntes, você vai abrir os cachoeiros com 300 hectares de soja, faz escoamento de safra, aquelas estradas lá municipais, não tem condições, e não tem como arrumar a estrada, né? Caminhão bitrem hoje não tem como funcionar. Ô, Cláudio, estão pedindo para te chegar um pouquinho mais perto do Luiz Pereira Lima. Luiz Pereira Lima gosta disso. Não é um perigo? É um perigo. Mas essa questão ambiental, a gente fica comentando aí, é verdade. Hoje, se fôssemos construir a estrada do Itaim, teríamos imensas dificuldades de fazê-lo, né? Na verdade, eu acho que tem questões que tu tem que apoiar as manifestações e até do Ministério Público e até a legislação. Tem áreas que tem que ter preservação. Agora temos que apoiar, porque tem que ter preservação. Mas as mudanças que estão acontecendo, elas vão garantir que tu faça investimentos preservando, garantindo sustentabilidade, preservando o meio ambiente, que tu não teria condições de fazer antes da mudança na legislação. Então eu acredito que a gente hoje está vivendo um momento que realmente tu não pode deixar de cuidar do meio ambiente, tu não pode deixar de cuidar para ver o tipo de defensivo que tu está utilizando, o tipo de produto químico que está sendo utilizado para aumentar a produção. Hoje se nós com a mesma área que nós produzíamos há 10 anos atrás, quanto nós produzimos mais hoje, Tarso? Em cima de tecnologia. Então, tu fechar os olhos para isso, eu fui o único governador que mostrei a cara na defesa do transgênico. E defendendo fortemente, porque a transgenia, que era vista como algo que realmente... Quantos anos perdemos? E perdemos muito tempo, com menos produção, com menos produtividade, porque se colocava como tabu uma legislação que levasse em conta, como outros países levavam em conta a transgenia. Pois bem, eu acredito que tudo isso tem que acontecer, mas tem que acontecer também com cuidado com o meio ambiente. Se nós olharmos o que está acontecendo na Austrália hoje... Mas o 2.4D já está comprovado, governador, que o problema do 2.4D é a aplicação, tem que aplicar adequadamente, não é o produto. Qualquer coisa tem que aplicar adequadamente. Até uma medicação.
Concorda, Luiz Pereira Lima? Se aplicar inadequadamente qualquer coisa, tu acaba afetando o resto. É esse o problema. Não é o produto em si. Não, às vezes pode ter produto, né? Não, mas não é o caso do medicamento. Tem medicamento que, de repente, dose excessiva mata também. Claro. Mata também. Claro. E tem subdose cura. E tem medicamento que, por uma razão ou outra, de repente não tem um processo de legalização porque existe contraindicações que podem levar a uma situação de prejuízo maior do que aquilo que significaria o medicamento resolver o problema de saúde. E esse negócio do 2,4-D até não é esquerda. A briga é entre os próprios. Exatamente. É os próprios brigando com os mesmos. É uma coisa incrível. São produtores rurais de uva, de oliva, com os produtores de soja. E correlatos. Aí... E se o 2,4-D não é uma produção de soja? Claro que não. Aí acaba. Se tu acabar com os fertilizantes, enquanto diminuía a produção? 80%. Não, e essa proposta... Não, destrói o solo. Inclusive, dentro do que eu estava falando, tem o Bill Gates, que é o ex-presidente, proprietário, maior acionista lá da Microsoft. Ele é um grande defensor dos fertilizantes, porque ele faz um trabalho muito forte no continente africano para reduzir a pobreza. E ele tem artigos que ele escreve que ele faz uma relação do baixo uso de fertilizantes no continente africano com a questão da fome. Porque, por problema de infraestrutura, acaba que o fertilizante na África é muito mais caro. Então, o pessoal acaba usando menos, então existe uma relação direta com o baixo uso de fertilizantes. Agora o chinês entra lá e resolve isso. Mas tu ias falar, desculpa. Não, isso tem um componente ideológico muito grande nisso aí. E isso é muito difícil, né? Mas não é o caso do 2,4-D, não é ideológico. Não, 2,4-D é dinheiro. 2,4-D é dinheiro, tá terminando com a azeitona, porque, em primeiro lugar, quem entrou lá primeiro foi a soja. Depois entrou a oliva. Então é um problema de dinheiro entre partes. Vamos esclarecer isso aí. As videiras também. Como? As videiras também entraram depois. Entraram depois da soja. Mas a respeito dos fertilizantes e dos orgânicos, né? Os orgânicos, a esquerda adora orgânico. Eu acho que a esquerda adora são fezes de urina. Que imagina uma lavoura. Os assentamentos adoram o senhor falar. O MST adora. Não use fertilizante, não use isso. Então o senhor tem que ter financiamento orgânico. O que é orgânico? São as fezes e a urina. Povoado de uma quantidade de bactérias incomensurável. E para o homem o que é melhor? Porque o interesse é que a gente coma um milho e com menos bactérias. Porque senão os nossos imunócitos vão ter que trabalhar muito, para terminar com aquela quantidade brutal de bactérias dos orgânicos. Ah, mas a ureia aí é muito maior do que nos fertilizantes habituais. É verdade, a ureia é muito maior. Só que quanto mais energia se exige, mais extingue a planta. Não é assim? Veja um halterofilista. O halterofilista, ele faz muito exercício e toma anabolizantes. Retire os anabolizantes e retire aquela energia. Ele desaparece, né? Fica tudo flácido. Porque aquilo é falso. Aquilo é falso. Só aconteceu comigo, meu, por causa da cerveja. Viu? Bom. Parou de tomar cerveja. E além do mais, eles criaram um termo, que o Tarso já colocou aqui, que é um termo que não é técnico, né? É um termo agressivo. Agrotóxicos. Não são agrotóxicos, são agroquímicos. Se nós formos transportar para a terapêutica médica, imagina uma medicação, ela tem um efeito terapêutico. Para quê? Para eliminar o que não presta. E tu não chama de humano tóxico. O remédio tu não chama de humano tóxico. Só que eles inventaram esse termo, e esse termo fica sendo dito todos os dias pela mídia, etc, etc. Não é agrotóxico, por favor, não é. É que a esquerda se apoderou da bandeira verde, né, da questão ambiental. Tu não vai me dizer que o Partido Verde é de esquerda? Não é de esquerda. Não. É, mas o partido... Não, mas o partido do Paulo Sérgio está... Está te provocando. Mas é verdade, eu giro muito pelo interior. Todo empresariado rural que eu conheço, todos são a favor do meio ambiente.
Isso é evidente. Preserva. Todo mundo quer preservar. O cara quer produzir, mas ele também quer preservar, ele não quer destruir. Só que o pessoal de esquerda se apoderou que a questão ambiental é deles. E é uma grande verdade. Né? Em termos de meio ambiente, o nosso setor de máquinas agrícolas, colaborou muito para isso. É verdade. Porque foi aqui no Rio Grande do Sul, Paulo Sérgio, que foi inventado o plantio direto. Antes se lavrava a terra, se levantava a terra qualquer chuva, qualquer água levava o que nós tínhamos de bom. E o plantio direto que foi inventado aqui no Rio Grande do Sul, tem essa tinha aquela máquina de Nova Prata, como é aquela marca dele lá? A primeira marca de plantio direto que foi inventada lá? Não, a primeira marca foi Passo Fundo, foi a Semiato. Semiato não foi lá de Nova Prata? Não, foi Passo Fundo. Passo Fundo? Passo Fundo é que foi o grande berço do plantio direto, foi exato. ali. Depois espalhou para o mundo inteiro, né? Mas o setor de máquinas agrícolas deu uma bela colaboração. Se fosse só no meio orgânico, não teria alimento suficiente. Né? O grande problema dessa área ambiental é as pessoas quererem eleger um culpado, eleger uma situação como sendo o problema de tudo. Como o Cláudio colocou, nós tínhamos aqui no Rio Grande do Sul essa veia de buscar tecnologia, experiência, novas experiências. E de certa forma eu acho que a gente acabou perdendo isso, e aí se reflete, aí eu trago o 2,4-D de novo, porque efetivamente estava na má aplicação. É isso que estava acontecendo. É verdade. Só que os nossos avós, pelo menos os meus avós, que plantavam lá no Alegrete, tinham essa experiência da sua família, que passava de pai para filho, e essa passagem não está tendo mais. E aí, no que você não tem esse histórico de como que deve se aplicar, por que não deve se aplicar, aí se perde, aí acaba prejudicando. Dá para aplicar o 2,4-D e dá para ter? Dá, mas o problema é a questão é o seguinte, eu conversando com o secretário Kovács, e ele mencionou que ele foi identificado um produtor que, vindo a chuva, ele vai lá e aplica o 2,4-D. O que vai acontecer com esse 2,4-D? Vai ser lavado e vai para... Para mudar um hábito, Tarso, para mudar um hábito, você tem que ouvir esse recado da Unimed, ok? Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Tu viu só, Tarso? Aqui o bem-estar está sempre em pauta. Você vai encontrar bem-estar aqui no programa. Não está se sentindo bem aqui? Muito. Ainda mais com a Unimed. E vamos agora às informações do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Plantão Cremers. Os problemas da saúde no Brasil, meu caro doutor Luiz Pera Lima, o senhor mais do que ninguém sabe isso, não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais. Não faltam médicos, falta estrutura, condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais faculdades de medicina tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência. É isso que o Cremers defende. Acesse pormaissaude.com.br e saiba mais. Eu diria muito mais. O meu caro Marcelo Esquiavon, banco com presença digital é fundamental, concordas com isso? Com certeza. A tecnologia deixou de ser uma escolha, não tem como viver sem, mas na Unicred as pessoas continuam sendo fundamentais, pois uma instituição financeira cooperativa é basicamente isso, confiança nos relacionamentos. A Unicred chama isso de prosperidade sem perdedores, mas você pode chamar de respeito pela sua inteligência. Se isso faz sentido para você, venha ser um cooperado Unicred. Aliás, cooperativa de crédito é Unicred. Eu estava no final de semana, Sérgio, com meu genro, meu concunhado. O quê? Meu concunhado. Vamos lá aí, Marcelo. Quase caí da cadeira aqui. Essa é demais, né? Meu concunhado. Não é possível. Ele é de Criciúma e ele estava elogiando o serviço do Unicred. Fantástico, ele falou. Sabe que São Gabriel chegou ao Unicred e hoje tomou conta da cidade lá, financiando o agronegócio. 86% do recurso sendo aplicado lá é no agronegócio. É o Unicred São Gabriel, espetacular. E uma estrutura bárbara. E deixou de ser uma cooperativa só para a saúde. Só para a saúde, não. Lá, hoje
É saúde financeira. Saúde financeira. França, Itália, Chile, Argentina ou Portugal. Há vinhos do mundo em portos mais emblemáticos rótulos de cada país. Para que nós possamos viver melhor no universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender a cada um de nós, eu repito. Ao senhor que está nos assistindo, passe em uma loja da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo 1493, na Getúlio Vargas 1135 e na Lípio César 203. E agora nós vamos a um quadro muito especial que será anunciado pelo nosso doutor, professor Luiz Pereira Lima, anunciando a próxima atração aqui do Pampa Debates. O Gilberto que conhece muito bem o assunto dos agroquímicos, até porque ele trabalha com quimioterápicos. Imagina se ele fosse chamar algo que tenha grande chance de melhorar a vida das pessoas, de dizer que são toxicoterápicos. Por favor, então, a função é exatamente a mesma. Tu já está fazendo o Código de Saúde, daqui a pouco nem precisa chamar ele. Não, só tô então chame a nossa atração. O professor Gilberto Schwarzman, por favor, quero ouvi-los. Olá, Paulo Sérgio. Eu soube que tu tens um amigo aí no programa que fuma há bastante tempo e muito, não é verdade? Pois ele deve conversar amanhã mesmo com o seu pneumologista sobre como parar de fumar e falar sobre a tomografia computadorizada do tórax, que é um exame que é a grande novidade na detecção precoce do câncer de pulmão nesses fumantes pesados. É uma informação muito importante. Um forte abraço, Paulo Sérgio. Obrigado, doutor Gilberto. Olha, esse recado teve um alvo. Espero que ele ouça, né, esses conselhos aí, mas, enfim, daqui a pouco, Casa de Ferreira, espeto de pau. Né? O governador está quieto hoje, governador. Não, estou ouvindo. Eu acho que preocupado com algumas coisas, por exemplo, feliz com a definição de que o cheque especial vai ter uma taxação maior, que o limite de cobrança de juros no cheque especial passou a ser 8%, que é um absurdo de alto, né? Compara com o que acontece em outros países, os 8% ao mês, o que representa? É uma coisa doida. Mas, junto com isso, a preocupação é que veio uma ajuda para o sistema financeiro nacional, que realmente deve estar com muita dificuldade, deve estar com muito problema, precisa de auxílio. Quer dizer, a história de que alguém que tenha um limite estabelecido, e muitas vezes é estabelecido pelo próprio sistema financeiro, pelo próprio banco, define um limite lá, pois esse limite... Eu nunca escolhi o meu limite, eu sempre recebi do banco. Sempre recebeu do banco. Pois bem, esse limite agora vai ter uma taxação. O limite vai ter uma taxação mensal. Então é um absurdo. Quer dizer, de um lado tu ameniza um problema, de um juro que chegava a ser de 13,5% ao mês e agora o limite é 8% que os bancos podem cobrar, mas de outro lado tu autoriza o sistema financeiro que está dizendo o seguinte: os grandes bancos estão dizendo, não, nós estamos estudando, nós não vamos ainda adotar essa questão da taxação do limite, mas pode ter certeza, é logo que quem vai lá buscar o extrato vai ver mais uma contribuição para o sistema financeiro nacional. Quer dizer, o que se cobra pelos serviços é uma coisa absurda, né? As pessoas não estão nem vendo o que estão pagando. E agora, junto com a boa medida, vem a má medida, que é essa taxação. Então isso preocupa. O lucro dos bancos é uma coisa... O único setor que não tem problema nesse país é o sistema financeiro. Um abraço especial ao doutor Luiz Pereira Lima. Que 2020 seja um show de vida. Isso aqui vem lá da sua terra, a Maristela de Caxias do Sul. Pois... Um abraço, o doutor Luiz Pereira Lima tem fãs pelo estado inteiro. Às vezes tu recebe aí quantas e quantas manifestações. Então... Queria fazer uma pergunta para o nosso governador, já que ele tocou nesse assunto, que eu acho que interessa a todos nós, a população, enfim. Habitualmente, no exterior, se disponibiliza crédito na conta. Vamos olhar o lado dos bancos. Os bancos querem chamar as pessoas para tomarem o crédito, que é o negócio do banco. Especialmente aqueles que não fazem conta. Que quem pagar 8% ao mês, ele está... Me perdoa, ele está morto. Ele não sabe, mas ele está morto. Pagava aqui de ouvinte. Pois é, ele está feliz porque ele vai pagar 8. Que é um absurdo. Muito bem. Mas o lado do banco é assim, eu vou lhe disponibilizar um crédito.
se ele disponibiliza, é porque aquele dinheiro, teoricamente, não pode estar aplicado. Teoricamente. Está disponibilizando a um saque sem fundo na conta dele, não é assim? Em vez de... Como se usasse e não fosse pagar juros. Como se usasse e não fosse pagar juros. Né? Eu aqui longe de defendendo o banco, né? Porque quem cobra 8%, isso nem é agiotagem, nem a agiota hoje cobra isso aí. Nem a agiota, isso é uma loucura. E a pessoa que está tomando dinheiro a 8%, imagina o estágio que ela está no seu lado financeiro. Ela perdeu o controle de contas. Ela perdeu. Bem Então, feito, olha que a maldade humana chega aqui, o nosso amigo João Nascimento. Bem feito, tomara que não chova por 5 meses. Só assim esses granjeiros como o doutor Luiz Pereira Lima ficarão mais humildes. Não, o doutor Luiz Pereira Lima tem fãs e tem, Claro, e tem pessoas, né, também que não aceitam algumas posições dele. Isso Não, eu acho uma coisa incrível isso. Mas tudo bem, tudo bem. Olha aqui, boa noite. Vocês se reúnem e discutem onde é melhor, se é Punta del Este, Atlântida, Florianópolis, Nordeste brasileiro. E depois querem convencer o pobre que comprou uma casa no projeto Minha Casa Minha Vida de que o PT é ruim. Me desculpe, aqui é o engenheiro José Carlos. Você não tem nada a ver com Não tem nada a Só um ver. pouquinho. E primeiro... Está comparando Ele maçã deve com ser laranja. engenheiro do Minha Casa Minha Vida. Está comparando maçã com laranja. É. As pessoas aqui, me perdoa, o amigo aí, ele estava dizendo onde é que passasse o Ano Novo. Um passou em tal lugar, outro passou aqui, outro passou em Cidreiro, outro no Rio de Janeiro, outro em Viamão. É como se antes do PT não tivesse políticas assistencialistas e depois do PT não tivesse políticas assistencialistas. Nós estamos vendo? Tem. Então, quer dizer, mais, né? Com certeza. E a pessoa não vai ser mais ou menos feliz porque passou num lugar ou outro. Qualquer lugar que nós mesmos fôssemos, estando com os familiares, já está todo mundo feliz da vida. Não, e que tem que explicar também para esse pessoal que é contra, no momento que não se colhe 1 grão de milho, o preço do milho vai aumentar. E querendo ou não querendo, aliás, como já aumentou, o milho está R$48 o saco. E vai subir mais. E vai subir mais. E o milho aumenta o preço do ovo, explicar para ele. E vai para porque vem para da galinha. Então isso é uma cadeia, né? Aliás, R$48 o saco de milho. Agora tu vais dar praia, sabe 34. quanto tu paga por espiga de milho? Não. Quanto? Hein? R$10. R$10 na espiga de milho. Tu com 4 espigas de milho, tu compra uma saca de milho. É, mas acontece aqui também, né, Paulo? Quanto é que custa 1 litro de leite? R$2,50 por aí. Um iogurte que custa 4, 5, dá na mesma coisa. Euro? Quanto é? E vai aumentar? Tem a manteiga, né? Hein? Tem a manteiga. Tem a manteiga, tá aí. E vai aumentar a galinha. O amigo, ele não está entendendo. Vai aumentar a galinha. Que é o alimento básico. Não, e o comércio como é que fica? Porque, na verdade, não é só o granjeiro, né? Tem toda a suíno, perfeito, governador. É uma cadeia, um mar de aumentos que o senhor terá se não chover. Luiz Pereira, é que aí, se você quebra essa cadeia, o que vai acontecer? Vai prejudicar quem mais precisa. Quem mais precisa. Lógico, exatamente. Não, e quando a gente fala numa estiagem, a gente não está falando que ela está prejudicando os grandes produtores. Nós temos uma agricultura familiar aqui no Rio Grande do Sul que é fortíssima. Então ela está prejudicando o grande e está prejudicando o pequeno, que sofre às vezes mais porque é menos capitalizado, tem menos recursos para perder aquela safrinha que ele produziu, e além de tudo tem menos condições de se abastecer de água, de fazer o seu açude e tal. Então, na verdade, quando dá uma estiagem, quem paga mais a conta, todos os produtores pagam, mas o que sofre mais é o pequeno, que perde tudo e não tem nem condições. Não sofrem nada. O estado inteiro, né? Assentamento hoje não sofre nada, eles não plantam nada. Planto. Assentamento? Planto, doutor. Vai dar no INCRA agora, já está defendendo. Estão plantando. Mas então é uma raridade, parabéns. Nós temos 97 municípios com assentamento, tem 354 no estado. Eu também tinha essa mesma opinião, mas tem assentamentos hoje que são consolidados, estão plantando hortifruti granjeiros muito bem. Não, tem remédio para soja,
Tem arroz orgânico que eles plantam. Inclusive convidaram um deputado, convidou o ex-presidente Lula para fazer a abertura da colheita do arroz orgânico aqui no Rio Grande do Sul. Mas tem assentamentos que produzem bastante agricultura familiar. Hoje, vai a Esteio ali, grande parte daqueles produtos da agricultura familiar são de assentamentos. Sim, mas são produtores rurais, pequenos produtores rurais que são muito bem sucedidos. Que foram assentados. Foram assentados. Sim, mas eu quero saber... Ele está falando dos acampamentos. Eu quero saber dos acampamentos. Vou daqui a Bagé. Sim. À direita da estrada. Acampamento. Ali foram várias fazendas desapropriadas. Eu não vejo um pé de milho. Entre a BR-153. Não vejo um pé de milho. São vários. À direita quem vai. Ele já está defendendo. Não. Vamos a Livramento, Rosário Livramento. Tem outro à esquerda que terra desapropriada. Tem ali produtores rurais que estão produzindo bem, principalmente questão de leite também, ali também. Muitos arrendamentos, tem de soja também, de arroz. Na região noroeste do estado, tem assentamentos que foi encantado. No noroeste do estado eu não sei. Estou falando da região sul. Ali está muito, principalmente são áreas que são impróprias também. Ali o cara tem Pinheiro Machado, Piratini, tem assentamentos com 30, 35 hectares, onde aflora a rocha, os caras não vão produzir nada ali. Mas então por que botaram, por que tiraram? Porque foi mal feito, a foi mal feita. Principalmente o que acontece, o PT mandava os caras do MST, que tinha comprado terra, comprava terras ali e botava as pessoas lá. Isso aí foi negócio. Mas tem assentamentos hoje que estão produzindo muito, e com falta d'água. Inclusive, hoje nós estamos trabalhando com o Exército para fornecer um paliativo, carros-pipa para atender esses assentamentos ali. Hoje não chama assentamentos, são produtores mais pequenos ali. Paulo Sérgio, muito grande. Paulo Sérgio, o presidente Bolsonaro pode exagerar em algumas respostas, mas está certíssimo quando diz que hoje ler jornal ou um noticiário de TV não significa estar bem informado, pois boa parte da imprensa está em descrédito total. Marcelo Portes. A imprensa só divulga fatos. A imprensa não inventa notícias. As fakes estão aí no digital, não estão nos veículos tradicionais. Então é equívoco aqui do Marcelo Portes. Ele quer atacar a Globo, mas não adianta. A Globo não vai deixar de ser o terceiro maior grupo de comunicação de televisão do mundo. Essa que é a verdade, concorda, governador? Eu concordo e discordo também, porque eu acho que tudo muda. Tá? Quer dizer, nós já tivemos grupo de comunicação no Brasil que era muito maior do que a Globo e desapareceu. Tá? Então, a Globo é muito forte, a Globo tem hoje, a audiência da Globo é imbatível na maior parte dos horários. Mas o senhor está falando de emissores associados, o senhor está... Eu estou falando que tem ciclos, né? De repente, as mudanças que estão acontecendo hoje, nos próprios meios de comunicação, as mudanças... O senhor está se referindo a Chateaubriand, essa que é a verdade. Mas não é só o Chateaubriand, Em termos de televisão, nós tivemos, no início da televisão no Brasil, TVs muito mais fortes do que a Globo. Tupi, que era... Mas que desapareceu. Então não é que a Globo vai continuar batendo todos os índices. Faliu na realidade? O que eu acho é o seguinte, a Globo é a mais forte e dificilmente vai deixar de ser por algum tempo a mais forte, mas tu não esquece que a comunicação está mudando no mundo inteiro. E isso significa, se esses grupos de comunicação não se adaptarem a essas novas realidades, eles vão sofrer. A Globo, por exemplo, a Globo está fazendo cortes, pelas informações que se tem, fortíssimos, demissões, redução do salário. Certo. Quer dizer, então, por que ela está fazendo isso? Por que ela está fazendo isso? Porque ela está fazendo isso porque o momento é diferente de 2, 3 anos atrás. A concorrência é diferente, as mudanças que aconteceram nos meios de comunicação levam à necessidade de uma adaptação a essas novas realidades. Então a Globo está fazendo mudanças profundas. Para quê? Para sobreviver e continuar sendo líder. Agora, vai continuar sendo líder por não sei quanto tempo? Não sei, tenho dúvidas. Que tempos atrás ela tinha aqueles patrocínios todos do PT, né, governador? Exatamente. Petrobras, Banco do Brasil, Caixa. Tradicionalmente teve. Não, mas não naquela. Agora, não com aquela quantidade, governo, né? A mídia das estatais do governo está voltando para a Globo News. Pode observar, os programas da Globo News já não têm patrocínios de estatais brasileiras. E aí? Hein? E aí, então, ontem eu quase dei um beijo na Cristiana Lobo.
Eu também. Eu assisti o mesmo programa. Tu vê que eu sou um homem de fé, hein? Consegui pegar de Renaldo, é uma coisa de louco. É uma coisa de louco. Mudou completamente, o patrocínio muda. Falando Bolsonaro sorri. Ontem ela sorrindo, o presidente Bolsonaro mudou, a Cristiano Ronaldo mudou. Talvez o patrocínio tenha mudado, não sei. Mas uma branda. É verdade, eu notei a mesma coisa. Não tá essa mesma coisa? Aquele cabelinho dela. Ela ontem mudou. Então é assim, vamos parar com isso. Voltar, o enterro do general aquele numa caminhonete Chevrolet. O Irã não pode enterrar o seu general numa caminhonete Chevrolet. Ué, quem foi que disse isso? Ué, tava lá, só olhar. O enterro do general tinha uma caminhonete Chevrolet, assim, né? Esses carros fúnebres, né? Americano. Chevrolet. Não, por favor, sejam coerentes. Mataram um e o próprio enterro, mais de 50 mortos no próprio enterro, que deviam merecer o mesmo tratamento do general, se as pessoas são iguais. Mas por que morreram? E não ia parar nunca de ter enterro. Por que essas pessoas morreram no enterro? Porque eles se matam entre si, eles são doentes. Aquilo é uma doença. Por favor, isso é uma doença. Se vocês não acham que aquela reunião pública, aquela multidão pro enterro de uma pessoa, as pessoas se matando... Por onde passou? E se matando. Inclusive no Iraque. Concordo. As pessoas se matando. Porque foram enterrar alguém. Mas o que não, o cara é um ídolo nacional. Então eu concordo, mas não precisa morrer os outros. Pode não concordar com ele, porque o ídolo foram por uma festa, entre aspas, em homenagem póstuma ao indivíduo que morreu, porque não estava fazendo algo, e tinham invadido a embaixada americana. E é o único país do mundo que não pode reacionar a uma ação contrária. Eles não têm o direito de reacionar. Aliás, eu não conheço... Quem que não tem direito? Os Estados Unidos? Mas os Estados Unidos fez isso a vida inteira. Não, eles não podem reacionar. Eles são atacados e não podem... Mas fez a vida inteira isso. Não entendesse a Merionim, então. Hein? Eles não podem agredir quando são agredidos. Eles têm que... seus companheiros, claro. Seus americanos, eles têm que morrerem e ficarem quietos. Então vamos ao ponto final com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Tarso, teu ponto final. Falas pouco hoje, hein? Pois é, falei pouco, né? Eu ia falar sobre o INCRA, nós fizemos... Mas então fala agora. Sobre o INCRA, nós estamos fazendo um trabalho... Não quer falar sobre a liberdade do nosso gado aqui da vacinação? Posso falar também, a vacinação principalmente já tinha que ter tirado há mais tempo atrás. E principalmente a cadeia da suinocultura, se nós não retirarmos a vacina, vai terminar a cadeia da suinocultura, porque os frigoríficos todos indo para Santa Catarina e Paraná. E eu fui 15 anos presidente de cooperativa de carne. Nós tínhamos na minha época, na década de 80, falasse do Gedel na CICAD, nós éramos 27 frigoríficos exportadores, doutor Luiz, e governador. Na sua época tinha 27 frigoríficos exportadores. Sabe quanto nós temos hoje? 4. Os 3 Marfrig, Bagé, São Gabriel e Alegrete, e os Silva e Santa Maria. 4 frigoríficos exportar, querem para onde com esses 4 frigoríficos? E a retiração da vacina da aftosa vai ser muito importante. Acho que já agora, já nós não vamos vacinar agora em maio, já parece que vai ser, vamos apoiar o Paraná, e queira Deus que o socorra, né? Nós vamos atingir mercados fantásticos aí, que temos que buscar. Um dia ter o Nestor aqui. Nós quebraram o programa aqui. Estava no programa, o Nestor disse que um argentino disse que não podia tirar vacina. O que o argentino entende de vacina? Entende muito menos que eu. Eu sou veterinário há 46 anos. São aquelas coisas que não se entende, né? É o ponto final, hein? O fato... Não, mas desculpe, mas eu só queria dizer que não dá para entender que um estado como Santa Catarina... não tem vacinação e aí tem gente do governo federal que diz que o Rio Grande do Sul tem que ter vacinação. Isso não existe. Exatamente. O Santa Catarina não tem vacinação. E a tua continência foi para quem hoje? Para o presidente Bolsonaro. Terminou o ano aí com uma taxa de juros aí baixando aí a 4% aí. A Selic. E Selic, as estatais dando lucro aí. Terminou a corrupção. Mas o estatal não tem que dar lucro, o estatal tem que privatizar. Privatizar, mas dá lucro também, não deixa de ser isso aí. E mais continência para ele, acho que tem feito um belo governo aí. Eu acho que 2020 vai ser uma retomada do nosso país, aí queira Deus que socorra, né? Que nós possamos aí, o Brasil, que alimenta 1,6 bilhão de pessoas. Isso não é brinquedo, um país como o nosso aí. Com o volume de produção que tem. O volume de produção que tem.
e vamos abastecer o mundo. Nós somos o celeiro do mundo e vamos continuar cada vez evoluindo mais. Secretário Arthur Lemos, dia 9, nós temos um grande evento lá no Palácio Piratini. Isso mesmo, dia 9 às 9 horas da manhã, sanção do novo Código de Meio Ambiente, é o primeiro passo. Felizmente, eu quero justificar, não estarei em Santa Catarina, mas gostaria de estar com meu amigo para dar um abraço, porque eu acho que foi o grande lance. Perfeito. Já disse que poderias encerrar a tua atividade como secretário já com êxito total. Não, com certeza, e esse passo é importante, mas claro que tem que estar associado com uma atuação de gestão do Poder Executivo também. Da mesma forma, não adianta a lei nos permitir fazer e a gente não efetivar. A gente só traga um dado aí, a FEPAM tem, nesse ano de 2019, aí entraram 817 processos por mês na média, nesse ano de 2019. Demonstra que a nossa economia está reaquecendo, a gente tem boas perspectivas aí para 2020 e vamos atuar. Em um empreendimento apenas que nós conseguimos antecipar, ter uma atuação da Secretaria, antecipamos em 2 anos o empreendimento e agora nesse mês de janeiro a empresa vai estar contratando 1.500 novos postos de trabalho para fazer as linhas de transmissão aí de um dos grupos aqui do consórcio aqui no Rio Grande do Sul. A sua continência vai para quem? Vou prestar minha continência para o governador Eduardo Leite, da forma como o Tarso fez ao presidente Bolsonaro, ao nosso governador Eduardo Leite, que apostou seu capital político nas mudanças estruturantes para o Estado, para que a gente consiga fazer com que o Estado saia dessa condição que se encontra. E, fora das fronteiras do Rio Grande do Sul, nosso Estado está com uma boa imagem aí e vamos atrair bastante investimento. Agora fala o Unifert, Marcelo Schiavon. Bom, meu amigo Paulo Sérgio, obrigado novamente pelo convite. Meu ponto final vai para a Rede Pampa de Comunicação, por todo o trabalho que vocês vêm fazendo em prol do agronegócio. A gente participa de feiras internacionais como a Expo Inter, a Expo Direto, e vê essa participação bem forte da TV Pampa. Então, em teu nome, em nome do Alexandre Cadré, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. Pô, legal. Meu caro Cláudio Biro ficou quietinho hoje. Estou quieto, né? Eu cheguei tarde. Sabe que um aluno, quando chega tarde na escola, tem que ficar no último banco lá quietinho, para o professor não puxar a orelha. Mas minha continência vai para esses 2 jovens, meus amigos que estão aí, secretário Arthur Lemos, por ter sido um dos condutores do novo Código Ambiental, que eu acho que vai trazer um grande adianto para o nosso Estado. Nós vamos parar de ouvir, a lista da Catarina pode, aqui não pode. Então, eu quero dar os parabéns para ti e os parabéns para o meu amigo Marcelo Schiavon por estar aqui representando os fertilizantes. Há pouco eu via Tarso falar, eu mesmo presenciei, hoje mostarda, você estava falando aí que estão plantando soja na areia, lá em Mostarda, São Gabriel, Rosário, quer dizer, terras que antigamente se falava que a Pororoca vai ser o novo deserto do estado, hoje está se produzindo soja, né? Então, nós temos que agradecer aos fertilizantes que tu estás aqui representando. Meus parabéns e minha continência vai para vocês 2. Obrigado. Maravilha, bela continência. Honra. Luiz Pera Lima, seu ponto final. Primeiro, meu ponto final é a surpresa que eu tenho tido, que a senhora Greta, menina aquela, não tem estado na Austrália. Vendo aquela mortandade brutal de animais, de pessoas inclusive morrendo, e ela fez todo aquele escândalo, gastando querosene vindo por aqui, não é? Poluindo o ar com aviões. Eu não tenho ouvido falar nela. E tampouco a esquerda fazendo algum comentário na Austrália. E a minha Califórnia também, né? Na Califórnia não se fala, porque a Califórnia é uma coisa americana. Pior país do mundo, ninguém quer ir para lá. Mas a minha continência vai ser uma continência curiosa para um telespectador, que é para Ricardo Noa, que é o editor do El Clarim, Jornal de Buenos Aires, e ele tem dito as verdades sobre o povo argentino que elegeu essa dupla, o Fernandes e a Cristina Kirchner. Quem quiser, de repente, entra na internet, dê uma lida nos seus editoriais para mostrar o que o povo argentino fez com o seu país.
Então, continência, vou prestar? Para ele, para Ricardo Noah. Ah, para ele, para Ricardo Noah. Não, primeiro programa do ano que eu tenho a oportunidade de participar, Paulo, é otimismo com relação a esse início de 2020, tirando o problema internacional, tirando essa loucura que está acontecendo, e é dos dois lados, não é de um lado só, é dos dois lados. O presidente Trump não ajuda nada que nós tenhamos o mínimo de tranquilidade com relação ao futuro, à paz mundial, não ajuda. Suas posições são posições alocadas, posições... Se do lado de lá tem toda razão o que diz o doutor Pereira Lima, tu tem fanáticos, doidos, pessoas que não ajudam também a que se tenha um mundo com mais paz. De outro lado, tem governantes que fazem de tudo para que as coisas se deteriorem. Então, eu vejo um 2020 iniciando com muito otimismo com relação ao quadro nacional. Quer dizer, tu tens juro baixo, foi colocado aqui o mais baixo da história, tu tem um PIB com previsão de um crescimento maior do que nós tivemos, bem maior do que nós tivemos em 2019, tu tens aí uma possibilidade de avançar fortemente nas concessões para resolver o problema da logística, e isso vai significar geração de emprego, vai significar desenvolvimento, vai significar crescimento. Tu tens um país que abastece o mundo hoje de alimentos em cima do trabalho que se faz para aumentar a produtividade, aumentar a produção, quer dizer, e tem a capacidade de ampliar sua área agricultável, aumentar sua produção, coisa que países outros não têm. Então, nós temos tudo para ter um bom ano em termos de economia. A preocupação é que, se eu falasse há 2 semanas atrás, eu estava bem mais tranquilo do que hoje. Porque, com certeza, esse quadro internacional se deteriorando significa problema não apenas no petróleo, significa nos investimentos externos que estão para vir no Brasil e, de repente, isso tranca investimento, significa, dentro das concessões, das privatizações, a possibilidade também de um freio devido ao quadro internacional. Então, há 2 semanas atrás, há 1 semana e meia, eu ainda era mais otimista do que sou. Hoje sou um pouquinho menos, porque eu vejo um quadro muito duvidoso com relação ao que pode acontecer a partir das doidices, dos dois lados, não é de um lado só. Minha continência. A minha continência vai para um dos patrocinadores do Pampa Debates, a Unimed. A Unimed fez uma parceria, doutor Pereira Lima, que representa um desfibrilador. Muito. Pode salvar vidas, pode significar a falta de um desfibrilador, está aqui o doutor Pereira pode dizer, isso pode representar tudo no salvar uma vida. Pois a Unimed, com os nossos guarda-vidas, disponibilizou desfibriladores, disponibilizou pranchas para facilitar o salvamento de pessoas. Então, num trabalho muito positivo da Unimed, disponibilizando aos salva-vidas melhores condições de trabalho no nosso litoral. Então, a minha continência para a Unimed. A minha continência, acabei não falando, vai para os meus colegas do IEE, Instituto de Estudos Empresariais, em nome do Gustavo N., do Paulo Ebel, do Eduardo Sampaio e o Wagner Lente, que estão fazendo um excelente trabalho, se doando para o governo federal, estão lá como secretários, então estão participando da equipe do Paulo Guedes. Então, a minha continência vai para ele pelo excelente trabalho que eles estão desenvolvendo em prol do nosso país e das futuras gerações. Aniversariando hoje o desembargador Jaime Peterman, o Gilberto Capuani. Um abração a ele, Francisco Dornelles, ex-ministro. A Sari Tevan, o Mário Fraga, Cristina Narras, Denis Vilarinho, Luiz Paulo de Domênico, o Aire Ceruti, entre tantos aniversariantes. Do outro lado aqui, o Edgar Lisboa de aniversário hoje, hein? É verdade. Jornalista em Brasília. Acho que ele está lá na CNI. Gabrielense. É Gabrielense o Edgar Lisboa? Não sabia. A Ivete Brandalize. Um beijão para a Ivete, nossa colega. O Giovanni Toigo, o Paulo René Benhar, do Banco de Alimentos lá da nossa Quiergues. Um beijão aí para o meu querido amigo Paulo René Benhar, entre tantos aniversariantes. A minha continência vai, primeiro, para ti, Arthur Lemos, aí, pelo código, o Código Ambiental. Parabéns aí, bela iniciativa.
E a minha continência vai também para a coragem do presidente Bolsonaro. Esse negócio aí de taxar, né, de criar impostos, como queriam alguns, para energia fotovoltaica é um absurdo. Né? E a nossa agência, a ANEEL, foi lá e arrumou uma taxa. Mas eu acho que essa taxa vai micar. Depende do STF, o STF que manda. Quem? O STF vai dizer, não, eu quero... A minha continência vai para ele, viu? Pelo destemor, que ele seja sempre assim, né? Ele mudou tanto das coisas que ele pensava, ele era um homem a favor da pena de morte, se elegeu já é contra, e por aí as coisas vão acontecendo. Então acho que nessa ele merece o nosso reconhecimento. Nós não falamos sobre a energia fotovoltaica, energia solar aqui, mas eu acho que é um absurdo taxar nesse momento, né? Um país que o contribuinte está sendo assaltado. Mas não é só isso, é que as pessoas que fizeram investimento dentro de um incentivo que foi dado pelo próprio governo federal. Quer dizer, tu investe e de repente tu é taxado pelo investimento que tu fez porque o governo tinha um programa para desenvolver a energia fotovoltaica. Quer dizer, não tem lógica. Não tem lógica. Aí falaram, né, que 2023 acaba o nosso acordo com o Paraguai, na Itaipu, e o Paraguai consome só 13% dos 50% da energia dela. O restante ela vende para o Brasil a um preço acertado lá atrás, quando foi construída a Itaipu. E agora em 23 vence isso aí, ou vai aumentar muito, ou a Argentina e o Chile estão interessados nessa fatia da energia de Itaipu. Isso é perigosíssimo também. Não, mas nós estamos bem cuidados lá pelo Marum. Sim, o Marum lá. O Marum é grande. O Marum quase derrubou o presidente paraguaio. Fez um acordo lá com o presidente paraguaio, quase o homem caiu, hein? Depois ele foi lá apagar o incêndio. Hoje é muito amigo do presidente do Paraguai aí. Aliás, eu estou indo lá com o Neymânica lá para levar um convite para expor direto para o presidente paraguaio. Para a nossa Expo Direto e para o Troféu Brasil Expo Direto. Muito obrigado, Marcelo Esquiavon, pela tua presença aqui. E venha sempre, né? Muito obrigado. Eu diria o Claudio Miro, foi a tua primeira estreia, não? Foi a primeira. Tua primeira estreia. A primeira estreia. Claudio Miro era a primeira estreia dele. O Verbelejo. O Verbelejo. Queria agradecer quando ele foi para... Como é que foi aquela que ele foi para... Para Belém, até que Jesus nasceu. Jesus nasceu. Em Belém do Pará, imagina. Obrigado, Arthur Lemos. Sucesso no teu evento aí, merecido, e colhe os louros dessa conquista aí, que engrandeceu a todos nós, era uma coisa muito esperada. Tarso Teixeira, meu querido, grato amigo de tantos caminhos verdade. E tantas jornadas. É verdade. Eu só lamentei aquela vez os brigadianos não estar lá para apanhar contigo lá. Então, um grande mal que eu tenho não estar lá. Mas o que enfrentamos a brigada ativamente de coragem lá também. É verdade. Falando em Ayatollah Khomeini contra o Saddam Hussein, quando o Irã e o Iraque brigaram, o secretário de Segurança dos Estados Unidos disse assim: eu queria que os dois perdessem. Então, muito boa essa. Governador, muito obrigado. Está indo quando para Palmas? Não sei. Agora terminou minhas férias. Eu aproveitei esse período de... Mas deu para pegar uma corzinha lá, hein? Mas pegamos o período de Natal e Ano Novo até ontem. Ajudou. Obrigado, Luiz Pereira Lima. Estamos com saudade de ti aqui, todos, né? Vai lá para Punta del Este, não volta mais, não volta mais. Um dia, passei lá um dia. Tá bom. Um passou um dia, o outro passou meio dia. Todo mundo agora virou humilde. Não disse? Olha aí, ó. Falou e... passei um dia, eu também... Olha aqui, ó. Falou um dia. Falou na seca de 5 anos, já ficou humilde. Um diazinho, falar. Ficar pouquinho. Não deu nem tempo para ir no restaurante, nada. Mas viu como tinha razão do João Francisco, lá o telespectador? Ficou humilde. Como mudou. Obrigado, doutor Cláudio Bier. Esse é meu amigo lá. Outro dia deu um laço lá no Gilberto Petri, na canastra, com aquela regra de Germano Rigoto. Está sendo adotada na praia. Aliás, a Fernanda Sirena é campeã. Fizemos um torneio que valeu a pena com regras de Cláudio e Germano Rigoto. Aquela está sendo adotada permanentemente. Obrigado, Cláudio. E vem aí o Jornal da Pampa. E vem aí com
Vera Armando, tá? Linda Vera Armando aí, os nossos colegas do interior com o Jornal da Pampa. E nós retornaremos sempre de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, com mais um Pampa Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.